Olá, segundão, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha? Vamos falar agora sobre iluminismo? Bom, gente, o que foi o iluminismo? O iluminismo, ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, lá na Europa, e defendia o uso da razão. Era contrário ao antigo regime e ele pregava uma maior liberdade econômica, uma maior liberdade política. O iluminismo ele surgiu de fato lá na França durante o século XVII e lá ele propunha-se um pensamento racional mediante o pensamento teocentrismo que imperava na França naquele momento, um pensamento teocêntrico, melhor dizendo, onde todas as explicações eram buscadas através de um racionalismo onde Deus era o centro de tudo, né? De acordo com esses filósofos iluministas, essa forma de pensamento, ela tinha um propósito de jogar luzes nessas trevas. Eles acreditavam que quando o ser humano pensava unicamente pela religião, ele estava em meio a densas trevas, que a razão iria iluminar, né, a cabecinha do ser humano e, portanto, ele iria se dar melhor, ele ia se desenvolver mais. Portanto, daí vem o nome, né, iluminismo. Seria a busca de uma iluminação. Andando um pouquinho mais, o que defendiam os iluministas? Eles defendiam uma liberdade de pensamento. Eles eram totalmente contrários ao absolutismo, eles eram contrários ao dogmatismo pregado pela igreja, eles eram muito contrários aos pensamentos religiosos, eles teciam duras críticas, porque naquele tempo a igreja havia passado recentemente pela reforma, né, pelo um movimento que ganhou um espaço muito grande, contestação, enfim. Então eles questionavam muito a igreja por esses problemas que haviam acontecido dentro da igreja. Ele polarizava e tinha como mais nítido possível o pensamento científico, né? Que para eles era caracterizado como o mais importante. Esse movimento ele vai promover mudanças profundas dentro da Europa. Mudanças políticas, mudanças econômicas e, consequentemente, mudanças sociais. Essas mudanças, elas tinham uns pilares, né, que eram bem estabelecidos, de liberdade, igualdade, fraternidade. Vocês podem até relacionar esses ideais à Revolução Francesa, e está correto. Esses ideais são da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi embasada no Iluminismo, que pregava justamente isso. Então, dando continuidade mais uma vez, né, ao Iluminismo, vamos lá, segue o fluxo. O iluminismo, ele tinha um apoio muito grande de uma camada social que era a burguesia. Por quê? Burgueses e filósofos, eles tinham interesses comuns. Ele questionava a forma política, eles questionavam a economia, eles questionavam a sociedade que estava acontecendo, na verdade, a sociedade do antigo regime, todo o mercantilismo, toda a interferência do rei na economia, e ele defendia, então, princípios fundamentais. Eu vou citar alguns princípios aqui, para não nos alongarmos muito, vamos lá. O primeiro princípio seria o princípio da universalidade. O que significava isso? Dizia que todos os seres humanos, eles sem barreiras, eles não poderiam ter barreiras nacionais ou étnicas, melhor dizendo. O que significa isso? Que todo ser humano é livre e que as barreiras dos estados ou as barreiras étnicas, elas não poderiam barrar o direito dessa universalidade do ser humano. Ele também pregava, o iluminismo, o direito da individualidade. O que é isso? Cada ser humano é único e deve ser respeitado por essa individualidade. Outro fator muito importante, outro princípio muito importante pregado também pelo iluminismo é a autonomia. Os homens, eles são aptos a pensar, então, por si mesmos, sem interferência da religião, ou seja, o iluminismo defendia que o homem deveria ter pensamentos próprios, e esse pensamento não poderia vir baseados em crenças, em misticismos, tá? O modo de pensar dos iluministas, ele vai se difundir por muitos países. Só para dar um exemplo aí para vocês, ele se manifestou na Holanda, se manifestou na Inglaterra, na França. Ele vai se manifestar em diversas partes e vai se tornar uma doutrina, uma forma de viver, uma ideologia. É como se fosse um ideal a ser seguido. E os seus pensadores, eles propunham uma revolução.
Ou seja, eles propunham que esses pensamentos do antigo regime, onde a sociedade era hierarquizada, embasada na teoria do direito divino, ela deveria ser questionada e deveria ser totalmente reformulada com base nos princípios que eu já falei para vocês. Os iluministas defendiam também um Estado totalmente constitucional, ou seja, eles defendiam a autoridade nacional centrada em poderes bem definidos e limitados digamos, por leis. Ou seja, o chefe, ele não teria que, o chefe ou o representante político da nação, ele deveria obedecer às leis e ter liberdade civil, né, para todas as pessoas de uma forma igualitária. Vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade ilustrada. Uma das pessoas que mais pregou isso foi John Locke. Quem foi esse John Locke? Isso, aquele filósofo lá que viveu de 1632 a 1704, se eu não estiver enganado. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento, né, com o passar do tempo, ou seja, através do empirismo. Ele também, só para lembrar vocês, ele também é considerado o pai do liberalismo econômico e ele teve uma obra muito importante que é chamado Segundo Tratado, deixa eu ver se lembra aqui, Segundo Tratado do Governo Civil, isso mesmo, fugiu, mas voltou aqui. Segundo Tratado do Direito Civil. John Locke também tinha um parceiro que era fundamental para essas ideias dele. Esse parceiro era o Voltaire. O Voltaire, ele defendia a liberdade de pensamento e ele não poupava crítica à religião. Ele falava muito a respeito dos homens que atuavam em favor da religião, né? Então, vamos lá. Ele foi um dos mais destacados filósofos iluministas, ele esteve na Inglaterra, ele publicou vários livros, um deles é chamado de Cartas Filosóficas. Ele elogiava as liberdades inglesas, atacava o absolutismo, atacava a intolerância religiosa, né, que na Inglaterra era muito latente isso, e ele tentou combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso. Então, vocês imaginem o quanto que ele foi perseguido pela igreja e foi também um dos ícones, né, desse próprio pensamento iluminista. Outra pessoa muito importante também é o Denis Diderot. Quem é esse cara? Ele foi responsável pela organização de um livro que é chamado de Enciclopédia. Ela foi publicada mais ou menos em 1751 até 1752, se eu não estiver enganada, né? E nessas ideias continha, assim, nesses livros continha novas ideias. Que ideias eram essas? Essas ideias do iluminismo, ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, liberdade aonde as pessoas poderiam falar, poderiam agir, poderiam ser sustentadas pela razão, ser sustentadas pela ciência. O governo, ele, consequentemente, né, e a igreja, ele vai condenar todas essas obras, inclusive essa enciclopédia. Ela foi até colocada nos livros que não poderiam ser lidos, né, pela igreja. Mas mesmo assim, mesmo a igreja pregando contrária à enciclopédia, ela ganhou um espaço muito grande dentro da Europa e foi bastante lida, tá? Lembrando, a enciclopédia não é um livro, ela é um conjunto de livros escritos por vários filósofos, tá? E lá falava-se, por exemplo, de botânica, mas também falava-se sobre música, falava sobre política, mas também falava sobre sociedade e economia, tá? Um outro importante filósofo que eu vou dando um gás aí é o Jean-Jacques Rousseau. Vocês devem ter ouvido falar, o Armstrong falar bastante dele, né? Ele vai defender a ideia de um Estado democrático, que garantia a igualdade entre todos. Ele foi um democrata nato, um democrata convicto. E suas ideias foram expostas num tratado que ele chamou, né, de contrato social. É considerada a obra máxima. Raciocina aí, não esquece, contrato social, Jacques Rousseau, tá? É uma máxima do iluminismo. Ele se uniu, né,
aos enciclopedistas, as pessoas que escreviam para montar essa enciclopédia, e ele vai procurar analisar quais eram as razões da desigualdade social, né? Ele era um ser humano, assim, fantástico, e ele vai dizer que a sociedade, deixa eu tentar lembrar aqui, o Armstrong não me matar, que a sociedade, ela corrompe o ser humano, né? Gerando aí desigualdade social, gerando escravidão, gerando tirania. Eu vou até conferir aqui no livro. Peraí. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Suas ideias, elas foram seguidas também por um outro importante iluminista, que é Robespierre, que foi uma das pessoas que mais defendeu a Revolução Francesa lá na França, né? Outro importante ícone aí do iluminismo, nós temos o Montesquieu. Que isso? Quem era ele, professor? Ele defendeu a divisão do poder político nos 3 pilares que nós temos hoje, legislativo, executivo e judiciário. Ele vai publicar diversos ensaios, diversos escritos, mas dentre eles, um dos mais importantes é Cartas Persas, nas quais ele satirizava, assim, de longe, os costumes e as instituições. Ele falava muito a respeito de como era estabelecido as ordens dentro da política, dentro da economia, enfim. Ele publicou também uma grande obra chamada O Espírito das Leis. Isso mesmo, o espírito das leis. E esse espírito das leis, ele dava um grande destaque à monarquia inglesa. Ele falava da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Segundo ele, era a única forma de garantir um pouco de liberdade para as pessoas que eram menos favorecidas, tá? Montesquieu, ele foi um dos mais importantes filósofos do século XVIII. Ele passou a escrever importantes textos, e um dos mais importantes dele também foi o Espírito das Leis, aonde ele falava como as leis eram trabalhadas, como elas poderiam ser desenvolvidas. Vamos ter diversos outros filósofos que não dá para a gente falar aqui no momento, mas o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, Kant, Benjamin Constant, David Hume. Então, assim, serão diversos filósofos que vocês irão trabalhar dentro da filosofia, dentro da história, no decorrer do tempo, tá? Alguma dúvida, procura a tia Edilane, tá bom? Beijo e tchau!